Olá, mais uma vez. Obrigada por terem ficado connosco. Portanto, vamos agora arrancar para a última sessão desta manhã, que visa ensinar a fazer o desenvolvimento de aplicações de acordo com as boas práticas recomendadas de forma a aumentar a performance. Vai ser apresentada por 3 Program Managers da Microsoft Dynamics 365 Business Application Group, o Luís Pinheiro, Pedro Sacramento e Gonçalo Antunes. Obrigado. Bom dia a todos. Sei que estamos um bocadinho entre vocês e o almoço, portanto, mas de qualquer forma vamos precisar dos 30 minutos na mesma, eu prometo que não vamos estender. Hoje vamos falar um pouco sobre... eu pedia só que pudessem passar já a apresentação, se não se importasse. Obrigado. Sobre a otimização de Power Apps, não sei se alguns de vós já tiveram a oportunidade de assistir à sessão anterior em baixo, na sala de baixo, sobre como começar uma Power App e como evoluir a partir daí. Portanto, isto é quase um próximo passo. Eu, o Luís e o Pedro vamos vos guiar nestes 30 minutos já um bocadinho no passo à frente da otimização de Power Apps. Portanto, como falámos há pouco, é simples de criar, é simples de desenvolver, e tudo funciona, efetivamente, mas o passo a seguir, e principalmente no ambiente empresarial, é a cereja em cima do topo do bolo, como se costuma dizer. Vou passar aqui ao Luís para começar. Portanto, a agenda para esta sessão vai ser, no primeiro tempo, falar de o que é uma Power Apps, o que é que há por trás de uma Power Apps. Estamos aqui a falar da Power Platform, a que é que serve e qual é o intuito, para depois nós começarmos então a falar sobre como é que se otimiza a experiência do utilizador quando se utiliza uma aplicação, e depois quais são as técnicas para otimizar a aplicação em si. Ou seja, separar um bocadinho a experiência do utilizador da aplicação, para depois partilhar convosco as ferramentas que estão disponíveis aqui para fazer este trabalho, e partilhar uma aplicação também que trouxemos aqui para vos mostrar. Relativamente à Power Platform, o que é importante aqui entender é que a Power Platform é uma ferramenta que tem o objetivo de permitir aos utilizadores criar soluções de uma forma rápida, simples, com pouco código, ver nenhum. É o que nós chamamos no code, low code. Como podem ver aqui, temos Power BI, temos Power Apps para criar estas aplicações, temos Power Automate para otimizar os processos, e temos um novo membro da família Microsoft, que é o Power Virtual Agent, que nos permite criar chatbots e criar inteligência. Tudo isto interligado diretamente com o Common Data Service, que nos permite não só ter os dados, mas também ter a estrutura de dados relativamente ao modelo de negócios que nós temos. Portanto, acima disso, podemos também enriquecer os dados utilizando a inteligência artificial, e podemos conectar a nossa aplicação ou as nossas soluções com esta aplicação a uma variedade de fontes de informação. Está bem? Hoje vamos nos concentrar sobre Power Apps, vamos nos concentrar sobre como é que se pode otimizar um Power Apps, mas temos também que ter em consideração que quando estamos a falar de otimização, às vezes também podemos falar de performance, e se nós estamos a falar de performance, temos que ter o contexto global, holístico, de tudo o que está por trás de uma Power Apps. Aqui o último ponto também, que é a possibilidade de estender o que já existe no Office 365, com o Teams, como vimos na sessão anterior, ou então estender também o que é disponibilizado já out of the box com o Dynamics 365, que seja para CRM, que seja para um ERP, Financial Operation, e também utilizar Azure, as funções da Azure, ou outras aplicações que possam já existir no seu ambiente. Quais são as diferentes tipos de aplicações que nós podemos ter com Power Apps? Podemos ter uma aplicação chamada Cadence Hub, que é uma aplicação mais direcionada para a produtividade, ou seja, nós temos uma necessidade bem específica e vamos ter ferramentas fáceis de utilizar, com pouco código, com pouco desenvolvimento. Qualquer pessoa pode realmente criar estas aplicações e criar uma aplicação mais para um intuito operacional. Temos também o modelo Driven App, que são mais uma aplicação viradas para o modelo de negócios. Ou seja, quando estamos a falar de modelo de negócio, também estamos a falar de modelo de dados que estão por trás. Isto é possível de criar, mais uma vez, sem ter experiência de programação. É só uma questão de criar as entidades certas para a nossa aplicação. Tendo em conta estas duas aplicações, que também podem ser embebidas uma na outra, podemos adicionar uma Cadence App numa Modern Driven App. Ou seja, temos aqui uma variedade de possibilidades
para poder criar aplicações acessíveis com mobile phones, com tablets, com acesso à web. Podemos estender Office 365, estender Dynamics 365, estender outras aplicações que já existem. Podemos utilizar out of the box mais de 200 conectores para poder interligar com outros sistemas e podemos também criar os nossos próprios conectores, ou seja, não há limite. Não há limite também na área do desenvolvimento, ou seja, o objetivo aqui é que toda a gente possa participar a criar estas aplicações e também aqueles que são profissionais de desenvolvimento, também eles podem criar novidades com base nisso, ou seja, tudo isto é alinhado para nós podermos ter aplicações que toda a gente pode criar, empower everyone para criar mais na vossa empresa. Um ponto sobre este site que para nós é muito importante, para a Microsoft, é o Citizen Developers. Aqui a ideia é que qualquer pessoa que tenha conhecimentos de negócio também possa contribuir, também possa criar aplicações. Esta pessoa, uma vez que criou uma aplicação simples, também pode passar esta informação para outras entidades, profissionais de desenvolvimento ou departamentos de IT, e todo este trabalho pode perfeitamente ser coordenado e com o objetivo de criar uma aplicação end-to-end empresarial, que já existem no mercado, já temos exemplos concretos sobre isso. Portanto, aqui o importante também é ter a visibilidade do que é que se pode fazer para, a seguir, começar a pensar o que é que nós temos que pensar quando queremos otimizar uma Power Apps. Portanto, nós podemos estender o que já existe out of the box e nativamente com Office 365, com Teams, por exemplo, ou com Dynamics 365. Também podemos estender sistemas que nós chamamos de Legacy Systems, que podem ser online ou on-prem, graças aos conectores que já estão disponíveis. Podemos criar aplicações end-to-end com objetivos críticos para o nosso negócio. E, por fim, podemos também criar aplicações dirigidas especificamente para um departamento. Ou seja, graças ao Common Data Service e a regras de segurança que já estão devidas, podemos também fazer com que a aplicação seja exclusivamente acedida por um departamento específico, por pessoas específicas. Ou seja, só este departamento terá acesso a esta aplicação. Por fim, ter bem a noção de tudo o que está envolvido quando estamos a criar uma Power Apps. Quando estamos a falar de performance, temos de ter esta noção holística. Hoje vamos nos concentrar na otimização de uma Power Apps, mas temos isto a ter em consideração. Existe mais de 275 conectores, ou seja, não há limite para o desenvolvimento de aplicações deste tipo. O que eu vou agora fazer, vou passar a palavra ao Pedro, que vai nos mostrar uma aplicação que não está otimizada e vamos trabalhar sobre esta aplicação no resto da sessão. Ok, então, obrigado, Luís. Só pus isto por um instante. Nós trouxemos uma aplicação que já foi criada, que é, na prática, semelhante ao que estamos a fazer hoje aqui, que é uma conferência. E, neste caso, esta aplicação não está otimizada. E serve apenas para explicar um bocadinho, em uma introdução aos próximos slides, à próxima informação que vamos partilhar, que é precisamente isto que nós estamos a ver. Ou seja, hoje em dia é muito fácil, como o Luís estava a falar, é muito fácil criarmos uma aplicação. Vimos isso também na sessão anterior. E o objetivo do Power Apps é basicamente a construção de aplicações com low code. Portanto, qualquer um de nós pode construir uma aplicação. O que é importante reter? É que quando construímos aplicações existem regras, não é? Existem otimizações que são precisas ter em consideração. Caso contrário, vamos ter, como esta aplicação aqui que não está otimizada e demorou algum tempo a carregar. Não sei se foi possível vocês verificarem isso. E no final nós depois vamos comparar com uma que foi otimizada, seguindo todos os passos que nós vamos falar. Esta aplicação não está otimizada, então demora algum tempo a carregar e para já não dá também. Eu vou carregar novamente, só para ser um bocadinho mais claro. Vamos ver que ela não dá indicação ao utilizador do que é que está a acontecer. Portanto, neste momento ela está a carregar, nós vemos ali Getting Your Data e depois quando entramos na aplicação também não temos qualquer indicação do que é que está a acontecer. E isso para um utilizador, quer dizer, muitos de nós hoje em dia temos também aplicações, portanto nada deste conceito de aplicações é novo, nós temos aplicações no telemóvel, muitas vezes o que acontece é que quando abrimos uma aplicação é muito lento, já não uso e fecho. E então esse é o tema que nós vamos trazer hoje, que é de otimizações destas Power Apps. E vamos ver também alguns exemplos e algum código. Vamos começar pela parte da User Experience, okay? que é a visualização da aplicação. Não vamos começar pelo código, vamos começar assim pelaquela parte mais visual.
E normalmente as regras que nós trazemos aqui, as guidelines para seguir, são desenhar aplicações que sejam simples, que não tenham muita confusão, que não tenham muita informação, que não tenham cores muito diferentes, ter uma fonte uniforme, não usar uma fonte numa página e usar uma fonte diferente noutra página, a cor também, ter em consideração também a acessibilidade, são conceitos que são importantes de reter, para que tenhamos também uma aplicação que seja bonita, que seja fácil do utilizador perceber qual o seu objetivo. Além do aspecto, ou também ligado ao aspecto, é ser fácil de utilizar. Não é? Ou seja, se for uma aplicação que a pessoa fique um pouco perdido e que não entenda o conceito, também não vai ter adoção, não vai ser usada. Outros aspectos, e aí nós vamos focar na parte do código também, a parte de performance, e já vimos aqui um exemplo, não é? Ou seja, se for uma coisa que demora muito tempo a carregar, ou cada passo que nós vamos executar na aplicação, tínhamos que esperar algum tempo, a pessoa não vai usar, okay? vai acabar por desistir. Se é uma aplicação que se adapta também aos vários dispositivos, ou seja, que nós possamos usar, por exemplo, num tablet ou num telemóvel, que a apresentação da informação seja coerente e seja fácil de ser interpretada, e que seja realmente também uma aplicação que sirva o seu objetivo, ok? Que também é importante. Portanto, isto são algumas das guidelines em termos de user experience, ok? O que é importante para o utilizador, que é sempre um conceito a ter atenção. Não é só chegarmos e desenvolvermos uma aplicação colocando lá o código porque é fácil, mas temos que estar sentados no lugar do utilizador e tentar perceber como é que o utilizador vai usar e o quão fácil é para o utilizador usá-la. Depois, entrando já na área mais das otimizações e olhando um pouco para código e para as funções que podem ser usadas nas Power Apps, um dos primeiros fatores a ter em consideração é não sobrecarregar demasiado a aplicação. Como vimos, temos 275 conectores, eu penso que até já sejam mais que isso, provavelmente já serão mais que isso, são muitos conectores, e a tentação é colocar o mais possível, não é? Ou seja, ligar com o Teams, com o Dynamics 365, usar todos aqueles conectores. A ideia que nós temos aqui, em termos de escalabilidade, em termos de performance, e isto já são valores elevados, ok? E também não estamos a dizer que, por exemplo, usando mais do que 31 data sources, a aplicação não vai funcionar, ok? Não estamos a dizer isso, mas as melhores práticas indicam que uma aplicação, uma Power App, não deve ter mais do que 30 data sources, 30 conexões, e também não deve ter mais do que 500 controls, okay? Que também já é um número algo exagerado, dependendo da aplicação. Há aplicações menos complexas, há aplicações mais complexas. Estes são os números razoáveis de utilização numa Power App. Sim, na realidade isto acaba por ser um pouco, mas deixa-me só voltar atrás só para completar, acaba por ser um pouco guidelines, não é? Portanto, tudo irá naturalmente funcionar, não sei que efetivamente em vez de 30 tenhamos 300 data sources, e aí eu tenho algumas dúvidas que em termos até de recursos do próprio dispositivo que está a carregar a app, que não hajam problemas. Mas na realidade o que queremos fazer é otimizar, não é? Portanto, mesmo em termos de controlos e componentes, e é muito fácil acrescentar um novo componente, um novo ecrã, um novo botão, mas provavelmente se começarem a otimizar de ponta a ponta vão passar a usar o mesmo tipo de botão, com a mesma cor, o mesmo tipo de grelha, e poderão facilmente, e entre as melhores práticas, criar se calhar uma página escondida onde estão todos os botões que vão usar, todos os tipos de grelhas, todas as cores, e passar a referenciar esses mesmos botões nas outras páginas que usam na navegação. São pequenos truques que no final de contas, quando se fazem as contas, se tivéssemos que as fazer, reduziriam esse número de controles que estão a carregar na app, reduziriam a quantidade de memória que a app vai consumir e naturalmente o processamento acaba por ser mais expedito. Porque vamos começando aos poucos, ao fim e ao cabo, a juntar um bocadinho as peças do puzzle que estamos aqui a montar hoje relativamente à otimização. Este é o típico, e quase que já vamos a voltar aos básicos da programação, não é? Porque ao fim e ao cabo começamos numa plataforma com pouco código ou nenhum código, e efetivamente vamos ter que voltar aos poucos também a estes básicos, um pouco porque é uma linguagem ligeiramente diferente, ou a sintaxe acaba por ser ligeiramente diferente, a forma como colocamos os controlos, mas efetivamente este tipo de encadeamento de ifs será naturalmente e simplesmente, desculpem, avancei um pouco mais, e simplesmente substituído e simplificado por um switch, como quem sabe de programação sabe muito bem que essa é a melhor prática.
É simples, parece básico, trivial, mas no final do dia, e contribuindo para todo o que é o respeito à performance da aplicação, vai fazer toda a diferença. Queres avançar? Em termos de collections e lookups, isto também é uma melhor prática, Sim, por isso. que é a utilização, por exemplo, de lookups. Na prática são armazenamentos de informação em memória. Okay? O que é que isso significa? Significa que em vez de, se nós precisarmos de algum tipo de informação que esteja num conector, pode ser uma base de dados, pode ser o Dynamics 365, portanto uma fonte de dados, quando nós precisamos usar muitas vezes essa informação, em vez de estarmos sempre a chamar da fonte, podemos usar uma lookup que na prática é uma instanciação em memória daquela informação. E aí podemos usar em qualquer página. Okay? Portanto, isto é mais um exemplo daquilo que podemos fazer com o Teams. Com o Teams também, exatamente. que pode ser feito, e aqui um exemplo muito prático em ganhos em termos de performance, que é significativo. Ok. Deixa eu só clicar aqui, que entretanto perdemos o contexto. Okay. Sim. Exato. Desculpa. Aqui tínhamos dois exemplos. Um pode ser, por exemplo, a navegação da página, o outro pode ser, podemos correr esta tentação de usar pequenos estilos, não é? Ou seja, para melhorarmos o aspecto da nossa aplicação, e em vez de estarmos sempre a instanciar toda a parte de estilos, podemos fazer uma chamada, ou seja, temos uma collection que é o estilo, e depois instanciamos numa lookup e vamos chamar só aquela parte do estilo que queremos. Okay? Em vez de estarmos sempre a carregar todo o estilo na página. Isto acaba por ser um pouco ir mais além, ou seja, mais tarde, imaginando que a vossa companhia muda de logo ou muda de cor, vão pedir às equipas novamente para refazer as cores das power-ups. É simples, havendo collections deste género, havendo um sítio único onde vão alterar as cores dos botões, alterar os logos, só se muda num sítio. Portanto, a partir daqui será obviamente mais fácil. Não só em termos de performance, mas como referimos antes, estamos a falar aqui de otimização em geral. Em termos de carregamento de dados, e já vimos um pouco no exemplo que o Pedro mostrou, não só, principalmente eu foco-me ali um bocadinho na parte direita do ecrã. Quando nós desesperamos com o carregamento de uma app, eu queixo muito do Waze, porque às vezes o Waze carrega e funciona muito bem, mas por vezes em qualquer momento eu preciso de rapidamente mudar o destino para ver se há uma alternativa diferente para o trânsito, e aquele ecrã inicial deixa-me desesperado de cálculo da rota. Portanto, não é culpa do Waze, muitas vezes é culpa da rede, obviamente, mas é o exemplo prático de que aquele sinal de algum progresso ou de que realmente alguma coisa está a ser feita e que eu apenas tenho que esperar e não estou apenas a ver uma imagem puramente técnica como getting data, que era o que aquele primeiro ecrã mostrava há pouco, melhora a experiência do utilizador. Este é um exemplo, e já com o exemplo de código, nós vimos há pouco também na sessão anterior de Building Power Apps, que carregar dados e atualizar o contexto com algum progresso à medida que vamos avançando faz toda a diferença, principalmente do ponto de vista da experiência do utilizador. Como o Pedro referiu e bem, ou aliás o Luís, se a aplicação não for responsiva o suficiente, eu passo o termo, se não tiver a performance suficiente, se der a entender que é lento, que algo não está efetivamente bem, a adoção dessa aplicação não vai ser a melhor. Em termos gerais, falando no negócio. E para uma equipa de projeto ter toda a aplicação completa, que cumpre exatamente o âmbito para aquilo que foi desenhada e que depois na prática vai para o terreno e os utilizadores simplesmente não gostam porque é lenta ou não gostam porque não é intuitiva, no meu ponto de vista é quase um flop, não é? Efetivamente tem de se voltar um pouco ao desenho e voltar a perceber exatamente o que é que se pode otimizar para melhorar. E é um pouco aí, ou seja, esta pequena dica de carregamento de dados foca-se precisamente aí. Portanto, quando há efetivamente a necessidade de carregar dados, principalmente de fontes externas, com ligações à base de dados de SQL, por exemplo, há que criar um pouco a ilusão, isto é um pouco a ilusão ao utilizador de que algo está a acontecer, que está a ter algum progresso, mas que efetivamente não está ali bloqueado num ecrã que nada me diz respeito, ou que eu não entendo isso efetivamente porque é que está ali a acontecer aquela situação.
Ok. E este ponto aqui está relacionado também com o anterior. Normalmente aquele carregamento de dados é feito no on-start, ou seja, quando nós carregamos a aplicação precisamos de ir buscar dados à base de dados. Aquele exemplo era, ou à fonte de dados, aquele exemplo era colocarmos ali um data loader para que o utilizador perceba que os dados estão a ser carregados. E aqui está associado a isso também, que é quando eu estou a fazer o carregamento de dados no on-start, tem aqui duas funções que são bastante importantes. A primeira é, e já falámos um pouco sobre o Clear Collect, na prática é armazenar essa informação. Se ela não for alterada no contexto da aplicação, ou seja, se for algo que eu vou carregar no início e não é alterado, por exemplo, a minha lista de produtos, okay? Eu posso usar o Clear Collect, vai instanciar toda essa informação em memória. Okay? Isto está sempre aí buscar ao banco de dados e já está na minha aplicação. A segunda, se eu estou a fazer carregamento de dados, eu posso usar o concurrent e na prática o que eu estou a fazer é fazer o load, por exemplo, de 2 ou 3 ou 4 fontes de dados em paralelo. Não estou a fazer de forma sequencial. Ou seja, não necessito que a primeira termine para começar a segunda. E o que vai acontecer, podemos olhar ali para o gráfico do lado direito, é que quando as 4 fontes de dados terminam de ser carregadas, na prática comparando, eu ainda estava a carregar a segunda, quando no segundo exemplo, usando o concurrent, já terminei as 4. E são estes pequenos pormenores que vão fazer a aplicação muito mais rápida, por exemplo, ao carregar, okay? Que é a parte mais importante quando a pessoa, é o primeiro impacto, quando a pessoa carrega a aplicação e diz logo, isto é lento, eu não quero usar, ou então, não, foi muito rápido. Sim, outro truque que também muitas vezes se faz uso é, em termos de dispositivos móveis, há a possibilidade de, portanto, recolhendo estes dados que acabam por ser depois estáticos ao longo da sessão do utilizador, é fazer uso do storage local do dispositivo, não é? Que seja PC ou seja algum device, gravar também de certa forma esses dados que são mais estáticos em termos de utilização para a storage local do dispositivo, fazendo uso da chamada temp folder ou qualquer outra similar para que seja mais rapidamente acessível do que estar a fazer novamente uma ligação. Em termos de... O Pedro já um pouco acabou por referenciar isto e, aliás, vimos um exemplo muito prático há pouco também, em termos de definir variáveis ou valores que, entretanto, vamos reutilizar novamente por trás. Ao fim e ao cabo é simples, não é? Portanto, eu vou buscar o registro do utilizador à base de dados, eu gravo o nome numa variável e a partir daí para a frente passo a utilizá-lo. Isto porquê? Porque, ao fim e ao cabo, se eu não o fizesse, eu teria novamente que, em termos do contexto de runtime, portanto, no contexto da utilização normal, eu teria que implícita ou explicitamente fazer novamente essa chamada. Ao estar a fazer esse pequeno truque, gravamos localmente ou gravamos em memória, a partir daí toda essa utilização desse valor que em nada muda ao longo da sessão do utilizador acaba por ser facilmente reutilizado e sem carga de novo na espera para o utilizador. Okay. O próximo exemplo tem a ver com conteúdo hard-coded ou fixo na aplicação e aqui tem um pouco a ver com, este exemplo tem um HTML, podemos sentir a tentação de colocar o HTML e usá-lo diretamente nas fórmulas, okay? O que também torna difícil, neste caso não é tanto em termos de performance, os ganhos não são em termos de performance, mas em termos de manutenção da própria aplicação. Okay? Portanto, o exemplo que nós temos da parte de cima é o HTML que está, podemos lhe chamar um email template hard-coded dentro da fórmula. E o exemplo de baixo é, por exemplo, colocarmos toda essa informação num ficheiro Excel que possa ser carregado, o que torna mais fácil, por exemplo, cada vez que eu tenho que atualizar o template em HTML, de o fazer e não ter que alterar todo o código. E podemos ver que até temos fórmulas que estão embutidas no email template e toda essa gestão é bastante difícil. Não só pelo espaço que temos disponível na aplicação, mas também pela própria forma que temos de fazer essas alterações. Portanto, estes são pequenos conselhos e pequenas sugestões para também tornar o código mais flexível e mais fácil de ser atualizado. Outra questão também, em termos de navegação, é a passagem de contexto, não é? Ao fim e ao cabo, navegando numa app simples, com poucos ecrãs, acima de tudo é muito importante sempre garantir esse contexto, não haver a perda desse contexto de navegação, para onde é que eu estou a passar, de onde é que eu vim. São simples conceitos de desenho de aplicações, mas efetivamente acabam por fazer a diferença. Efetivamente também a reutilização desses ecrãs, portanto um dos exemplos é o de baixo,
que eu posso usar o mesmo ecrã de entrada e dependendo se ele tem ou não a referência do parâmetro de onde vim, ele carrega de uma determinada forma ou de outra. Portanto, eu só desenvolvi um ecrã, uma ligeira diferença na avaliação de se tem contexto ou não passado, e a partir daí carrego o ecrã. Portanto, acaba por ser, mais uma vez, quase voltar aos básicos, portanto, a otimização de código, a otimização do desenho da aplicação, mas efetivamente em Power Apps faz novamente sentido voltar a tocarem nestes temas. Okay? E aqui outro conselho, não em termos de performance, mas também de manutenção e de flexibilidade, é, por exemplo, usarmos um botão único para quando queremos criar um registro novo ou editar o registro já existente. Em alternativa, criamos 2 botões, ok? Pode ser também uma tentação, como é uma plataforma low-code, adicionar vários botões e cada botão tem o seu código, o que para o utilizador pode ser confuso, não é? Ou seja, eu clico no botão New ou clico no botão Edit. Então, se eu quiser editar, mas carrego no botão New, vou perder aquela informação que já lá tinha ou não? Então, aqui o conselho é, em vez de termos, por exemplo, 2 botões com o seu código, temos um botão único que vai decidir se é um update ou um create. Okay? E aí torna também essa gestão mais fácil. Outra no final, e para terminar estas técnicas que estávamos a partilhar convosco hoje, antes de mostrar o resultado e compará-lo, é a gestão de erros, ou seja, é muito simples, e havendo erros de input, havendo erros de execução, que é muito fácil que surja um erro estranho ao utilizador, não é? O que é que nós estamos habituados como utilizador? Às notificações, não é? Uma coisa simples e que obviamente que recomendamos é a utilização dessa barra de notificações, ou essa chamada que nós temos aqui como exemplo, que acaba por, pronto, houve um erro, salta a notificação normal, o utilizador pode não ter efetivamente toda a informação para resolver o problema, mas pelo menos não ficou bloqueado naquele ecrã e não ficou sem saber o que fazer para avançar. Ok? Pronto, e depois, para finalizar, temos mais algumas dicas de otimização. Algumas têm a ver com as funcionalidades que vocês veem hoje em dia nas próprias settings das aplicações. Por exemplo, usar o delay de load é algo que já é possível ser usado através de uma setting. Outra dica que é bastante importante, apenas para sumarizar aqui algumas que nós temos, é fazer o publish da própria aplicação regularmente. Isto porque a forma como vocês têm de receber atualizações da plataforma nas aplicações é quando vocês fazem publish. Ou seja, é quando incrementam a versão da aplicação, é quando vocês vão receber novas funcionalidades da plataforma, ok? Significa que se vocês publicarem uma aplicação e não vão fazer mais alterações, vocês não estão a receber essas atualizações, por exemplo, de performance do lado nativo, não da própria aplicação. E existem aqui mais algumas sugestões, por exemplo, não usar a mesma fórmula em sítios múltiplos. Portanto, são apenas dicas de otimização. E toda esta informação encontra-se também disponível ali naquele link, com todos os detalhes que vocês possam querer consultar. Ok? Em termos de demo, nós o que queríamos trazer aqui era uma comparação entre 2 aplicações e vou tentar metê-las lado a lado. Aliás, a aplicação é a mesma. Do vosso lado direito nós temos a otimizada, do lado esquerdo temos a não otimizada. O que eu vou fazer, isto vai ser um bocadinho difícil, mas o que eu vou fazer, eu vou carregar a otimizada primeiro e vamos comparar o tempo que ela vai demorar a carregar comparativamente com a não otimizada. Okay? Vamos lá ver como é que isto funciona. Portanto, neste momento são as 2 a ser carregadas. Nós vemos que a otimizada já está a carregar a informação e a informação já está disponível para o utilizador. A da esquerda ainda está a carregar os dados da fonte de dados. Okay? E conseguimos ver também aquele preloader, não é? Exatamente. Nós conseguimos ver, foi muito rápido, mas conseguimos ver do lado direito. Eu posso carregar outra vez já agora. Portanto, eu vou carregar a mais rápida 2 vezes. E vocês vão ver ali Loading Sessions. Foi muito rápido, mas aparece ali Loading Sessions, que é o tal preloader. Okay? Está a dar uma indicação ao utilizador do tempo que a aplicação, ou do algo que está a acontecer com a aplicação. E nós também podemos ver que eu penso que conseguimos carregar 2 vezes a otimizada, enquanto a não otimizada estava ainda a ser carregada. A aplicação é exatamente a mesma. O que acontece é que nós, na otimizada, usamos todas aquelas dicas que acabamos por vos mostrar. Ok? Voltando à apresentação, faltam 40 segundos. Só para terminar um pouco e para vos chamar a atenção,
Portanto, nós fazemos parte da equipa de produto da Business Applications, das quais a Power Apps também faz parte, e Dynamics 365 e outras mais, e temos alguns canais que julgamos serem importantes para a comunidade. Em primeiro lugar, e naturalmente, a própria documentação oficial, das quais eu gostaria de chamar a atenção para uma referência a uma das ferramentas, que é o App Checker. Entretanto, lançamos uma ontem que vos vai permitir fazer o teste da aplicação também, portanto, nós não fomos a tempo de incluir no deck. E em baixo temos algumas referências de material que achamos interessante e que mantemos de alguma forma como equipa para permitir aos clientes e quem desenvolve rapidamente ir um passo além daquele ecrã normal de criação da Power App, não só para rever, para otimizar, para editar os temas, por exemplo, ou até para fazer um merge de duas apps, que até poderá ser um cenário normal daqui a alguns tempos para vós, à medida que vão avançando. E com isto, julgo que terminamos, mais ou menos acima do tempo. Abríamos a perguntas, se tiverem algumas, não temos muito tempo, mas... Sim? Só um bocadinho pelo microfone. Obrigado. Há alguma razão especial por causa vocês recomendam não carregar mais de 30 data sources? Significa que a Power Apps que fica com a informação toda dos data sources do lado da app, carrega tudo? Estamos a falar acima de tudo, de recursos do dispositivo de cliente, não é? E ela carrega tudo então? Irá naturalmente carregar. A questão aqui que se coloca tem a ver com onde é que vamos utilizar aquela Power App. Será num telefone? Será num tablet? Será num PC? Quais as especificações de cada um desses dispositivos? Será ou não suficiente para carregar a app de uma forma usável e com performance que o utilizador adopte essa aplicação? Mas a questão era mais do género, ela carrega conforme precisa, se vier a precisar e ser usada, ou carrega data sources? Ela carrega conforme precisa. Nós é que instanciamos o carregamento. Não significa que se tivermos 10 data sources, mas não tivermos a usar nada, ela não os vai carregar. Pronto, é isso, obrigado. Nós é que com o nosso código vamos carregá-la e depois até podemos usar aquelas variáveis para que ela fique em memória. Mas quanto mais vamos usando, mais estamos a usar a própria memória da máquina, que é o que o Gonçalo estava a falar. Sim. É isso, obrigado. Obrigado. Bom, não havendo mais questões, muito obrigado pela vossa presença. Tenham um bom almoço e um bom resto de evento. Obrigado. Obrigado.